Olá para você que assiste meu vídeo, eu sou a professora Liamar. Esse aqui é uma aula sobre a diagnose de nematóides. Então, os meios de disseminação dos nematóides, né, que causam doenças em plantas, então, primeiro a autodisseminação, ou seja, eles se movimentam, tá? Não movimentam muito, mas eles se movimentam, tá? Então, no solo mais arenoso, eles movimentam mais, né? A procura da planta hospedeira para eles infectarem. Então, eles são disseminados pela água, pelo vento, tá? Pelo transporte de solo, pode ser levado com solo, né, por equipamentos. Eles podem ficar nas sementes e serem disseminados pelas sementes, em material propagativo contaminado, né, mudas, plantas e implementos agrícolas, sacos, caixas, tá? Então, nas máquinas, durante o preparo, se tiver uma área contaminada, então lavar bem as máquinas e os equipamentos para levar para uma outra área, né, que ainda não tenha o nematóide. Eles também sobrevivem em restos vegetais. E também podem ser levados, né, por animais, né, por pássaros, mamíferos, insetos, entre outros. Então, a disseminação e sobrevivência. Então, nós temos aqui o Angina tritice, que infecta o trigo, então ele pode ficar até 35 anos na semente do trigo. Então, nós temos aqui, né, 5 sementes sadias e 5 sementes, né, com o nematóide, tá? Então, ele fica até 35 anos no nematóide, na semente de trigo. Aqui o Ditilencos de Pisace, que pode ficar até 23 anos em alho. Eles aqui em anidrobiose. Então, pela água da irrigação, eu joguei uma foto aqui, e pelos implementos, tá? Então, eles podem ser levados, tá? Enquanto estiver fazendo o preparo do solo, eles serão, né, disseminados, né, no solo aí, para outras áreas. Então, a sobrevivência deles. Então, em anidrobiose, é o estado no qual o nematóide permanece quiescente por longos períodos de tempo para sobreviver a condições de seca e falta de alimento. Então, ele vai reduzir o metabolismo, então vai ficar baixo ou nulo, e a sobrevivência por longo tempo, né, sob condições adversas, tá? De falta de água ou de temperaturas diferentes. Angina tritice, então, no interior do grão do trigo, até 35 anos, Ditilencos de Pisace, até 23 anos, é o exemplo deles. Então, aqui, novamente, mostrando, então, a semente, o Angina tritice em trigo, então, sementes sadias, sementes infectadas, elas ficam, né, muito escuras, bem diferente das sementes sadias. Os juvenis aqui de Angina tritice em trigo, o estádio J2, tá vendo? Eles permanecem vivos. Aqui na panícula do trigo, tá? O Angina tritice, então, na semente e na panícula. Então, depois ele passa para a semente e da panícula, né, vai ficar na semente. Então, ele pode ser disseminado via semente a longas distâncias. Então, vamos ver como que ocorre a diagnose, né, de nematóides a longa distância, como que ocorre essa diagnose. Então, a diagnose ela deve ser feita, né, correta, tá? Diagnose correta da doença, né, para a identificação do seu agente causal, ou seja, qual o gênero, né, que está causando aqueles sintomas. E então essa diagnose pode ser feita em condições de campo e em laboratório. Então, em condições de campo, são através da observação dos sintomas, observação dos sinais, né? Então, os sinais são o próprio patógeno, né? O próprio corpo do nematóide, que no caso nós conseguimos ver o corpo das fêmeas. Então, as fêmeas do meloidógeno são grandes, a gente consegue ver a olho nu, tá? Os nematóides, o heterodera, a gente consegue ver também que eles são grandes. O pratilenco são bem pequenininhos, a gente não consegue ver. Precisa fazer a coleta de solos e de raízes para mandar para o laboratório. Então, a gente precisa fazer essas coletas de amostras, tá? No solo, no campo, que eu vou mostrar como é feito,
para depois mandar para o laboratório para identificar a nível de gênero ou de espécie, tá? Geralmente a nível de gênero já resolve, mas nem sempre. Então, no laboratório, eles fazem a extração, eles fazem a amostra e a fixação deles, contagem da população, tá? Total, infiltração em glicerina, isso aqui é para fazer coleção, tá? Para pesquisa, nem sempre faz tudo isso aqui, só faz a extração, a morte e já faz a identificação, tá? Então, tem infiltração em glicerina, montagem de lâminas, identificação em microscópio. Então, eles extraem, tá? Matam eles em água quente e depois eles vão identificar em microscópico. Então, a distribuição no campo. Então, como é feita? Lá no campo, eles podem estar uniformes, eles podem estar a uma casa ou em reboleiras. Então, o que mais ocorre é em reboleiras, tá? Em reboleiras é o que mais ocorre. Então, sistema de amostragem em culturas perenes, então em zigue-zagues, cultura em meio anual, então é tudo em zigue-zague. Então, os nematóides são encontrados, né, em maior número na região onde? Na rizosfera, né, nas raízes, em tubérculos, em folhas ou sementes, né, dependendo se ele é da parte do sistema radicular ou se ele afeta as folhas, tá, ou sementes, que tem alguns que é de parte aérea. Então, culturas perenes em forma de zigue-zague. Então, todos devem ser feitos em forma de zigue-zague, tá? Pode, por exemplo, pular duas plantas e fazer a outra, fazer uma fileira e na outra não. Então, e fazer a coleta da amostra simples e depois juntar e fazer a amostra composta. Então, deve-se coletar mais ou menos meio quilo e depois jogar num balde e juntar e fazer uma amostra, né, composta e identificar as áreas. E essa amostra composta deve ser de uma área muito parecida, tá? E o cuidado, né, na identificação. Então, a finalidade da amostragem é a identificação e a estimativa da população de nematóides, tá? E também para fins experimentais, tá? Porque muitos, né, alunos trabalham com esses experimentos com nematóides, tá? Para conhecer todos os gêneros. Então, cada amostra composta deve ser formada por subamostras, né, de solo e raízes, né, coletadas em áreas semelhantes. Então, fazer as coletas aqui, ó, em zigue-zague, aqui eles estão pulando uma planta. Isso aqui seria uma planta perene, por exemplo, tá? Que eles vão pulando, tá? E fazendo em zigue-zague. Então, aqui, ó, essa área em branco é uma área, né, em reboleira. Então, a área em reboleira pode-se pegar, fazer uma amostra composta só dessa área, para saber a quantidade desse nematóide, né, e qual o gênero que tem aqui, que está predominando aqui. Porque são muitos nematóides, numa amostra pode aparecer umas 4, 5 espécies de nematóides, tá? Então, colocar em sacos plásticos, né, e identificar, tá? Fazer a identificação e colocando numa caixa de isopor. Se não conseguir mandar para o laboratório no mesmo dia, deixar em geladeira, tá? E o solo, é bom coletar o solo úmido, porque se o solo estiver seco, eles vão morrer, tá? Solo úmido. A época melhor para coletar, gente, que tem maior quantidade, é na época de floração da cultura, tá? Nessa época vai ter maior quantidade de nematóides. Então, coleta e cuidados com as amostras. Então, as amostras compostas. Então, coletar numa profundidade de 30 centímetros, que é onde estão os nematóides, nessa camada superficial de até 30 centímetros. Então, retirar aproximadamente, né, meio quilo de solo, né, colocar em sacos plásticos, identificação da amostra, acondicionar em recipientes isotérmicos, né, eu mostrei, ou a caixa de isopor, processar as amostras imediatamente. Então, se não der para levar no laboratório no mesmo dia, deixa na geladeira para levar no outro dia para o laboratório. Então, deixar em geladeira. Então, as amostras compostas são a mistura de amostras simples. Então, aqui eu tenho uma foto de uma planta de soja. Então, isso que tem aqui não é nematóide, não. Isso aqui é a nodulação de rizóbio, tá? Não é nematóide, não.
Mas é só, né, mostrar numa região mais ou menos 30 centímetros aqui, é onde estão a maioria dos nematóides. Ou na raiz, né? Se ele for um endoparasita sedentário, ele vai estar, né? As fêmeas vai estar na raiz. Se ele for migrador, ele vai estar na raiz e no solo. Mas, de qualquer forma, tem na rizosfera da raiz, né? Na rizosfera é a região que mais tem, e também na raiz, tá? Então, coletar raiz e solo. Então, gente, essa amostra, né, deve ser representativa da área, de modo que permita conclusões seguras quanto à avaliação quantitativa e qualitativa da população dos nematóides presentes, tá, naquela área. Então, quantitativa é a quantidade, se ele está em grande quantidade ou se tem pouquinho, se tem que fazer controle ou não, né? E qualitativa é qual gênero, né? Se é um meloidógeno, se é um heterodera, se é um pratilencos, tá? E a quantidade desses nematóides nessa área. Então, a amostragem aqui mostrando, tá? Então, o agrônomo deve sempre andar, né? Com a lupa, com canivete, com alguns equipamentos que ele consiga, né? Cortaram a raiz, arrancaram a planta. Então, a primeira coisa, se ver se tem doença, vai arrancar a planta, né? Uma planta para ver como que está esse sistema radicular. Se está bom, se está normal. Se for uma planta de tomate murcha, por exemplo, arranca a planta, pega o canivete, corta, coloca num copo para fazer o teste do copo, para ver se é bactéria, né? Para ver se é Ralstonia solanacearum. Então, a amostra, gente, de procura de doença é na planta completa, tá? Nas folhas, no caule, nas raízes. Então, aqui, né, ele está mostrando numa pá, e aqui mostrando fazer a amostra composta, tá? Coloca num balde, mistura e faz uma amostra simples, tá? Não precisa ser muito sólido, depois leva mais ou menos meio quilo para o laboratório. Não precisa ter mais de meio quilo, não. Então, a avaliação quantitativa e qualitativa, né? Para saber a quantidade de nematóides que tem na área e qual gênero, né? Que população é. Então, como nós vimos nas outras aulas, o nematóide possui o estilete, né, bucal, pelo qual ele vai penetrar, né, através ele vai injetar substâncias tóxicas, né, que vai facilitar a sua penetração na planta, e ele vai formar o sítio de alimentação lá na planta, tá? Então, dependendo do gênero, então, o tipo de parasitismo deles, então, podem ter os endoparasitas, que podem ser sedentários ou migradores, né? Os semi-endoparasitas e os ectoparasitas, tá? Os ectoparasitas também podem ser sedentários ou migradores. Então, dependendo do tipo de parasitismo, é a forma que a gente vai encontrá-los. E isso vai facilitar o quê? A identificação deles também, né? Então, o endoparasita sedentário, nós temos o exemplo, o meloidógeno e o heterodera, tá? Então, as fêmeas ficam confinadas na raiz. Aqui os danos na batata. Então, danos da batata. Redução na produção, vai produzir menos. Vai ocorrer a depreciação dos tubérculos. E vai afetar o quê? A qualidade comercial, ou seja, o produto final. Então, esse aqui, ele arrancou, mas a batata está, né, normal. Aqui, olha, a batata está, né, não presta mais, tá? Tá podre. Então, aqui uma amostra por pratilencos. Então, o pratilencos, aqui o estilete, né? Aqui as raízes, né, ele provoca as lesões nas raízes. Aqui está numa placa de Petri, as raízes, né, danificadas. Por isso a importância de coletar as raízes também para mandar para o laboratório. Não só o solo, mas também raízes, tá? Que se fosse a galha, a gente estaria vendo a galha aqui. Então, esse é pratilencos, então é nítido das lesões, tá? Então, elas estão necrosadas, tá? E os ectoparasitas, então, eles vai penetrar só parte do corpo, só o estilete dentro da raiz, tá? Aqui, ó, tem sintomas causados pelo pratilencos, tá? Então, esses sintomas em escuro aqui, estão aqui, e aqui, nesse aqui também é nítido. Então, a diagnose, né,
em si, dos nematóides. Então, como ela pode ser feita? Aqui está um resumo, né? Eu fiz esse esquema aqui. Então, diagnose. Ela pode ser feita a identificação clássica, né? Em campo e em laboratório. Então, em campo, pelos sintomas, né? Se está em reboleiras, se não está em reboleiras. Então, em reboleiras é o sintoma típico de doença causada por nematóide. Então, os sinais, então, são as galhas, os cistos, as necroses, então, são sinais. Então, devemos o quê? Consultar na literatura, tá? Na literatura, na internet, visualizar, por exemplo, nematóide na cultura da soja, nematóide na cultura do milho. Então, vocês vão encontrar os nematóides que afetam aquela cultura. E em laboratório, então, mandar, né, identificado nos sacos plásticos, mandar para o laboratório. Eles vão fazer análise, né, no microscopia de luz e através da morfologia, né, do machos e de fêmeas e dos juvenis, tá? Eles vão identificar a nível de gênero, tá? No laboratório, a nível de gênero. E se a gente quiser trabalhar a nível de espécie, que geralmente é só pesquisa, eu pintei de rosa. Então, ele pode ser feito através de eletroforese de isoenzimas, né, os meloidógenos, é trabalhado com essa técnica. E há técnicas moleculares, né, que nós vamos fazer o PCR, extrair o DNA, fazer PCR, usar os marcadores, por exemplo, a FLP, RAPD e marcador microsatélite, que é o SSR. Simples sequência repetida, tá? E aqui vai identificar nível de gênero e espécie. Então, como que os patógenos, né, penetram na planta? Então, os fungos, eles utilizam, né, eles penetram através do apressório, eles liberam enzimas, toxinas e hormônios, tá, nas plantas hospedeiras, e eles infectam principalmente hortaliças, frutíferas, gramíneas e leguminosas, tá? Então, a maioria das doenças são causadas por fungos, tá, gente? Cerca de 70% são doenças causadas por fungos. As bactérias, elas vão, né, penetrar, né, por ferimentos ou por vetor, dependendo da bactéria. Então, os fungos, eles penetram, né, por força direta, tá? Eles penetram também pelos estômatos, lembra? Pelos estômatos também, os parasitas obrigatórios, mildio, oídio, ferrugem, penetram pelos estômatos. Então, as bactérias, elas penetram via ferimento ou via vetor, né? Dependendo do tipo das bactérias. E elas precisam de uma grande quantidade de ter água nas folhas para que elas penetrem. Então, elas afetam principalmente hortaliças e frutíferas, tá? Então, as hortaliças são campeões de doenças bacterianas. E os nematóides? Então, eles penetram através do estilete, né? Então, através do estilete, eles vão penetrar na planta e injetar as toxinas, e eles também podem induzir distúrbio hormonal, tá? Que é no caso de formar o sítio de alimentação. Então, eles formam aquelas células gigantes, que eu já mostrei na aula passada, e para eles formar o sítio de alimentação, né? No caso, as fêmeas, que elas ficam se alimentando de um mesmo local quando elas são endoparasitas sedentárias, tá? Então, eles infectam, né, soja, milho, banana, hortaliças, várias culturas são infectadas por nematóides. Os vírus, nós vamos ver depois, a próxima vai ser de vírus. Eles precisam de vetor ou de ferimentos para eles penetrar nas plantas, e são várias plantas também, né, que eles causam doenças, tá? Que nós vamos ver depois, que eu não coloquei aqui. Então, as espécies de importância econômica, né, para a cultura da soja no Brasil é o Meloidógene javanica, tá? Meloidógene incógnita. Então, esse aqui, soja, tá? O javanica. O incógnita, ele infecta soja e algodão. Também na soja, o Heterodera glycinis, que é o que causa os cistos. O meloidógeno causa as galhas, né? O Pratylenchus brachiurus causa as lesões nas raízes. E o Rhotilenchus reniformes, tá? Então, esses 5 são os principais que infectam a cultura da soja, tá? Então, vocês estão vendo a importância de se identificar para saber o qual que predomina naquela área. Então, aqui o exemplo de Heterodera glycinis, que causa o cisto. Então, o cisto é o quê? O corpo da fêmea, tá? Que cada fêmea dessa pode ter até 100 ovos.
E o meloidógeno, né, das galhas, causam galhas. Cada fêmea de meloidógeno, então, ela vai ficar confinada na raiz, né? Ela é endoparasita sedentária e ela vai ficar confinada na raiz. E ela vai colocar os seus ovos, né, numa matriz gelatinosa no solo, né? Ela vai exteriorizar esses ovos depois. Então, Heterodera glycinis, ele não infecta o algodão, infecta a soja, mas não infecta o algodão. Os sintomas são em reboleiras, tá? Aparecem em reboleiras, a seta aqui mostrando em reboleiras. Nessa região aqui, ó, onde passa, tá vendo que tem na estrada? Onde passa, né, os carros, os tratores, essa região próxima, ela tá mais contaminada, tá? As outras aqui está isenta, mas essa próxima estrada está muito contaminada, principalmente aqui nessa primeira seta aqui, tem muito. Então, ó, o sintoma é reboleira, então é o nanismo amarelo da soja, então as plantas ficam pequenininhas e amarelas, então elas nem vão produzir. Aqui o corpo, né, da fêmea, então essas mais clarinhas ainda estão vivas, essas que estão escuras já estão mortas, tá? E aqui na raiz a gente consegue ver a quantidade delas, o corpo delas, tá? Então elas podem ficar endoparasitas ou semi-endoparasitas, tá? Ela atua, né, desses dois tipos de parasitismo. Aqui a gente vê o corpo dela com uma metade pelo lado de fora, mais da metade pelo lado de fora da raiz e o outro interno. Então, cultura da soja, né? O Heterodera, reboleiras, aparecem reboleiras, as plantas, né, causadas por Heterodera glycinis aqui. Aqui os cistos do nematóide e o fragmento de raiz com as fêmeas. Aqui novamente, então causa nanismo amarelo da soja, então essas clarinhas aqui estão vivas, fêmeas vivas, e essas escuras já estão mortas. Aqui outra raiz com bastante, então a gente consegue ver no campo, arrancar uma planta e olhar, tá? E é bom ter uma lupa, né? Uma lupa pequena para levar para o campo. Então, cultura da soja, de novo, Heterodera. Então, a doença chama nanismo amarelo da soja. Então, as plantas possuem crescimento reduzido, né? O amarelecimento, né? Então, ocorrem os distúrbios no sistema radicular, que afeta a translocação de água. Os sintomas são em reboleiras. Os cistos podem permanecer viáveis por até 11 anos, tá, gente? Então, até 11 anos esses cistos podem permanecer viáveis lá no solo. Então, a diagnose requer análise de amostras de solo, né, ou raízes, tá? Pode levar, se já não tem mais raízes, leva o solo. Então, o controle, né, cultivares resistentes, rotação de culturas com plantas não hospedeiras e ele é muito disseminado, né, por maquinário. Então, deve-se fazer essa limpeza desse maquinário, igual eu mostrei naquela foto onde próxima à estrada tinha muita reboleira. Aqui um exemplo de meloidógeno, mostrando a galha. Então, essa aqui em plantas de algodão. Então, eles são endoparasitas sedentários. Então, a fêmea fica dentro, né, interno, dentro da raiz. A cultura do algodão. O que mais afeta o algodão é o meloidógeno incógnita, o Rotilenculus e o Pratylenchus brachyurus, tá? Então, aqui duas fotos das plantas menores infectadas por meloidógeno. Aqui as folhas, ó. Então, essas primeiras folhas estão normal. Essas aqui estão tudo amareladas, então amarelando e perdendo em fotossíntese, tá? Devido ao ataque do patógeno na raiz, que vai impedir de subir água, a passagem de água. Eu coloquei novamente esse ciclo aqui de meloidógeno, eu já mostrei ele para vocês, mas vamos rever aqui. Então, uma fêmea, né, aqui vamos começar pelo ovo. Então, o ovo, o desenvolvimento do ovo, então a primeira que diz vai ocorrer dentro do ovo, tá? Depois, quem vai sair
Daqui, a primeira que diz aí já vai sair para frente, né? O J2. A do juvenil, então, vai ocorrer aqui diz dentro do ovo e quem vai sair é o J2. E o J2 é que é infectivo, tá? Então, o J2, ele ainda não diferenciou em macho e fêmea, tá? Ele é o J2, não tem sexo. Aí, eles vão penetrar na raiz, tá? Que ele é um infeccioso. E quando eles estão dentro aqui da raiz, aí é que ele vai se diferenciar em macho e fêmea, tá? Entre os J3, J4, ele já se diferencia em macho e fêmea. Depois, mas os dois formam o sítio de alimentação, tá? Só que depois o macho abandona a raiz e a fêmea que fica confinada na raiz, tá? Então, a fêmea adulta, outra fêmea adulta, e aqui, ó, a matriz gelatinosa, ela está exteriorizando os seus ovos numa matriz gelatinosa no solo, ok? Rotilex reniformes em algodão. Então, o hospedeiro, ele possui vários hospedeiros, o Rotilex reniformes. Então, algodão, soja, feijão, né, abacaxi, maracujá, café, mamão, batata, tomate, fumo, banana, plantas daninhas. E ele não infecta os cítrus, tá, gente? Então, não infecta os cítrus, que tem vários outros gêneros que infectam os cítrus. O Rotilenculus, não. O Tilenculus, sim. Então, o Rotilenculus reniformes aqui, então, o nematóide reniforme, devido ao formatozinho dele. Ele é semi-endoparasita migrador, então ele vai, semi-endoparasita, ele introduz apenas a parte anterior do corpo na raiz, tá? Parte anterior. E então o algodão é o mais afetado. Dessas culturas aqui, o algodão é o mais afetado. As plantas ficam, né, subdesenvolvidas, o sistema radicular fica mais pobre e eles estão presentes em solos arenosos e em solos argilosos também. Então, Rotilencos reniformes, aqui, ó, as plantas menorzinhas, tá vendo? Tem umas maiores e aqui, onde está mais afetada, as plantas ficam bem, né, bem raquíticas. Aqui, ele todo manchadinho, tá? Então, semi-endoparasitas migradores, tá? Eles vão penetrar na raiz, só parte do corpo, e eles vão sair e vão penetrar de novo. Aqui, então, eles vão casar o Pratilempus agora, ele é bem pequenininho. E semi-endoparasitas migradores também, as raízes vão ficar todas lesionadas. Então, como eles são migradores, eles penetram, quando as raízes estão assim apodrecidas, eles saem e vão procurar outra raiz nova, tá? Para eles colonizarem. Então, aqui, ó, um local onde as plantas estão muito raquíticas, muito pequenininhas. Então, esse é o sintoma de nematóide. Então, o Pratilempus, né, endoparasita migrador, é o nematóide das lesões radiculares. O ciclo dele é de 21 a 30 dias, né? O ciclo, né? Um mês, ele já completou todo o seu ciclo. E cada fêmea coloca de 70 a 80 ovos. E todos os estágios são, né? Estádios ou estágios, são infectivos. Do J2 até os adultos, macho ou fêmea. Então, eles vão penetrar nas raízes, vão, né, penetrar e mover, ó, dentro da raiz e causar as lesões. E quando as lesões estão muito, né, a raiz muito danificada, eles vão sair para procurar uma raiz nova, tá? Então, eles vão causando essas lesões pelo movimento deles. Pratilempus braquiurus em soja. Então, as lesões aqui em reboleiras. E eles atacam várias culturas, o Pratilempus. Então, algodão, tomate, arroz, batata, cana-de-açúcar, café, mandioca, feijão, maçã, morango e outras, tá, gente? Não são só esses, não. Então, café por meloidógene. Então, espécies de meloidógene, tá? Infectam o café. Então, aí, ó, chega a matar a planta. Aqui, ó, umas mortas, tá? As raízes com galha, então o meloidógeno causa galha, então as raízes com galhas. Pratilempus copos, então o Pratilempus também infecta o café, tá? O Pratilempus é o nematóide pequenininho, aqui as plantas amarelas, tá? Pequenininhas e toda amarelada. E as raízes, né, com as lesões.
E aqui mostra novamente as plantas, né? Igual essa aqui que tá mais nítido, ok? Então, bom estudo para todos. No próximo vídeo eu vou falar sobre o controle de nematóides. Falta só mais um vídeo. Bom estudo para todos.